Oi, gente, boa noite. Tô aqui para mais uma coluna do IBDD. Hoje com o nosso querido Milton Jordão. Guardando aqui o Milton entrar. Olha, Solange Guerra Bueno. Oi, boa noite, querida. Renato, coordenador também do IBDD. Guardando aqui o Milton entrar. Nosso presidente, Dr. Leonardo Andreotti, acabou de entrar. Estamos aguardando o nosso autor, Milton Jordão, que dispensa apresentações. Doutora Raquel Lima, coordenadora geral do IBDD, uma honra e amiga. Boa noite, Ra. Fernanda Bini. Vou chamar o Milton aqui no WhatsApp. Bem, a gente tem alguns avisos, né, do IBDD para falar para vocês que o concurso de monografias para o prêmio Valete Perry Álvaro Melo Filho, as inscrições vão até dia 16 de outubro e haverá o sorteio de 4 bolsas de estudo para o novo curso de Gestão do Esporte e Direito Esportivo da Universidade Católica de Santa Catarina. As bolsas equivalem a cerca de R$ 12.000 cada uma e, enfim, para concorrer nesse sorteio é necessário ser membro filiado e estar em dia com a anuidade. A Adri Hassen entrou, a Adri é nossa coordenadora também do IBDD. O Milton entrou. Vamos lá, acho que agora eu vou conseguir colocá-lo aqui. Enfim. Oi, Milton, tudo bem? Diga, Júlia, tudo bom? Tudo bem, Bom, um prazer estar aqui com você. prazer meu, pô. Volto a estrear contigo agora, né? Né? Porque da outra vez você fez com o Léo, não foi? Foi com o Léo, foi com o Léo. Legal, legal. Enfim, não preciso nem falar que eu adoro o seu tema, né? Que é a justiça desportiva. É, E, enfim, você dispensa também apresentações, já esteve aqui com a gente na coluna, mas como é um grande contribuidor que fomenta o direito esportivo e as propostas do IBDD, a gente tem a honra de ter você aqui novamente. O Cris Posídio entrou também, que esteve aqui com a gente na é, semana passada. querido amigo E, Marquito lá da Paraíba, Léo, né? Dri também. Antes de você entrar, eu cumprimentei bastante gente, sabe? A Bini, Raquel Lima, Renato Renatini, nosso presidente Leonardo Andreotti, Adri Haas. Fiz até um aquecimento com ele. Recebi uma ligação aqui. Enfim, e aí eu cumprimentei aqui todo mundo, acho que está todo mundo ansioso para a gente falar sobre o seu texto, que eu confesso que quando eu vi o tema, assim, eu falei, mas uma coisa tão... É porque a gente que atua, né, no dia a dia ali, é uma coisa, assim, muito... Uhum. que a gente vivencia muito. Então, assim, mas depois que quando eu li, eu falei assim, o Milton, ele consegue superar, porque ele sempre consegue dar uma abordagem para um tema que talvez não tivesse muito a
a dizer, como é que eu vou dizer assim, pelo menos não para quem está mais familiarizado, assim, né, com a justiça desportiva. E aí você consegue, assim, tirar, tipo, um coelho da cartola e sempre surpreende a gente e sempre enriquece muito a coluna, e por isso eu particularmente agradeço bastante, já que é um projeto que eu meio que tô... tem várias pessoas que colaboram e ajudam, mas bem ou mal eu fico aí chateando as pessoas, cobrando prazo, e aí acaba que eu fico muito grata pela sua contribuição, que é sempre muito rica. Ó, vou ter que interromper nossa conversa para cumprimentar o Delbin, que entrou, né, ex-presidente, enfim. Mas diga Nosso lá, Richard Guia. só Isso aí recebi elogios do seu texto. Como eu disse, assim, você surpreende, você enriquece muito, porque você consegue trazer aí para um tema, às vezes, que não tem nem tanto, como é que eu vou dizer assim, tanto polêmica né? Você consegue trazer sempre um debate riquíssimo, e é isso que eu tenho certeza que todos esperam dessa... Ai, gente, desculpa. Eu tô tendo a honra de... Eu recusei a ligação aqui, mas que eu tô tendo a honra aqui de estar com você. Vamos lá. E aí, sobre o seu texto, né? Aí eu queria te falar, assim, a questão da pandemia é uma coisa muito abordada, né? E eu acho que, assim, o processo eletrônico na justiça desportiva como um todo já era uma realidade prestes a acontecer, né? Até trago aqui um particular de que a gente teve uma reunião de implementação do processo eletrônico, assim, uma semana antes da pandemia, né? Então, assim, é uma coisa que está aí prestes a ser implementada. Que a pandemia aí prejudicou essa implementação. Acredito não, tenho certeza que a pandemia prejudicou essa implementação. E aí, tipo assim, como é que a gente faz, né? Porque, assim, do dia para a noite foi necessário implementar as sessões virtuais, né? E se adaptar. No STJD do futebol, por exemplo, e no STJD do futebol, por exemplo, a gente teve essa implementação, assim, em meio a uma mudança de endereço, né? Então, e aí depois ainda teve o mandato, né? Que teve a troca. Enfim, essa pandemia realmente veio para causar e tumultuar tudo, inclusive a justiça desportiva. Enfim, o que você acha que essa questão da pandemia vai trazer em termos de uma implementação definitiva, né, dessas sessões virtuais? Como é que você acha que isso vai implicar no futuro da justiça desportiva em relação às sessões? Diz pra gente, por favor. Primeiro, meu boa noite aqui, a muitos amigos aqui, tá vendo o Caio, entrou agora o Dr. Mansur, como já falei, Marquito, Cris, Léo, outros ao longo da live eu vou também me referindo. Júlia, veja bem, a gente está falando uma coisa, como você bem pontuou, que não é uma coisa nova, desconhecida, né? As tentativas de ter a justiça desportiva funcionando, inclusive de forma remota, por meio de aplicativos, não é algo novo. A gente tem, você que é do Tribunal de Justiça Antidopagem, hoje, inclusive, eu, ao encaminhar o texto, conversava com o Paulo Schmidt, ele fez essa ponderação que lá já é uma realidade, e eu digo que antes do TJDAD, né, então, já a Justiça Antidopagem, antes dele existir mesmo, já havíamos tido experiências em outros tribunais, né? Sim. A grande questão é que todo mundo sempre gostou da coisa do tete-a-tete,
do corpo a corpo, do visual, né, do gestual, do tato, enfim. A justiça sempre foi concebida como a audiência, a sessão de julgamento, como ir naquele lugar. Tanto que ninguém nunca dava muito valor, essa é bem da verdade, a essas sessões que eram realizadas via Skype. Está aqui Caio Medauá, que tem um histórico aí de inúmeros tribunais esportivos e já se tinha realizado em outras modalidades audiências virtuais. A grande questão, repito, é que a gente não tinha pensado a coisa de uma forma tão estrutural. E aí é o mérito, para mim, da resolução de Lavra do presidente Paulo Salomão, filho, quando ele, na pandemia, ele suspende, e aí tem um grande detalhe, né? O trabalho que o STJD, primeiro porque o futebol ele é talvez o que chama mais a atenção, e em vários aspectos, seja no âmbito da justiça esportiva, seja também no âmbito da atividade esportiva como um todo, por ser a modalidade mais forte, há até quem a nomine como modalidade rei, né, ou rainha, sendo até mais politicamente correto, né, porque também tem uma possibilidade do futebol feminino. Então o que acontece aí? A grande questão é que, neste momento, o futebol, o STJD já vinha num trabalho constante de harmonização e de pensar a justiça desportiva como o poder judiciário pensa. Ou seja, nós vivemos por muitos anos com o Tribunal de Justiça Desportivo atuando de forma independente e díspares em relação ao entendimento da Corte Superior. Essa é a grande questão. Então, por muito tempo, cada unidade federativa tinha o seu TJD que fazia as coisas de acordo com o seu talante. Se a gente for voltar um pouco no tempo, ingressar um pouquinho na história das alterações do CBJD, em 2009, a grande modificação do CBJD foi impedir que o presidente do tribunal OCO, ou seja, o Tribunal de Justiça Regional, fizesse o juízo de admissibilidade, porque inúmeros casos existiam de prescrição, porque os processos eram retidos e não eram enviados direto para o STJD. Em 2009, isso muda e passa a ter essa ligação direta. Por que eu estou falando isso? Porque a estrutura que a justiça desportiva do futebol vem concebendo é uma estrutura piramidal, é uma estrutura pautada, como a gente tem também o próprio, nossa estrutura do Poder Judiciário, eu diria que, em certa medida, é um espelho do que a gente vê, ou seja, como que o STJD dele emanasse, dele fluísse toda a linha de pensamento, a jurisprudência. Lógico que nesse particular, até é um tema excelente para um artigo, discutir por que a gente não chegou nesse aspecto. Múltiplas são as hipóteses, mas eu não vou aqui me ater sobre elas, que não é esse o objetivo do tema. Por que eu fiz essa abordagem? Porque quando o Paulo vem e com a de referendo do Pleno e edita a resolução em que diz que são suspensas no Brasil, na Justiça Desportiva do Futebol, todas as audiências e que elas devem ser virtuais, obviamente que você tem uma verticalização e de uma uniformização dos procedimentos, deixando a critério de cada tribunal a escolha do programa a que ele vai aderir. Se é o Meet, se é o Zoom, se é o Starleaf, enfim, cada um tem a livre escolha de definir qual o melhor modelo, mas ela deve ser virtual. Aí é que a gente observa uma série de atos dessa natureza ocorrendo, com inúmeras experiências, e se cada advogado aqui pudesse falar, obviamente daria uma contribuição bem inusitada. É um áudio que corta, na hora que você vai falar, a internet desaparece, e, enfim, são inúmeras situações que começaram a transcorrer. O que é que eu observo? Primeiro, eu ponderaria que o fato de ter sido a justiça desportiva do futebol alavancou e trouxe esse tema. E nos faz refletir que inúmeras situações nós já praticávamos, apenas não gostaríamos, não queríamos que
as sessões deixassem de ser presenciais por diversas razões para que fossem virtualizadas, né? Uhum. Aí eu sei que, para mim, a gente está diante de um dilema. Será que a conquista, com a constatação da possibilidade de bem realizar uma sessão virtual, vai ser perdida pelo nosso desejo de nos encontrar, de nos confraternizar discutindo temas jurídicos? Será? Esse é um ponto. Ou alguém poderia levantar a mão e dizer assim, pô, Jordan, mas peraí, eu acho que a justiça é pessoal, quando eu vou despachar com o juiz, quando eu vou sustentar, mas percebam que o movimento de virtualização é um movimento que o próprio Poder Judiciário já tem levado a efeito, Sim. inclusive incorporando, para além da virtualização, a inteligência artificial, inclusive a tendência é que, para certos casos parametrizados, nós tenhamos decisões demitidas por juízes que não são humanos, mas sim por inteligência artificial. Então, a gente está numa sequência num fluxo grande de tecnologia aplicada ao direito que vai passar a exigir da gente uma resposta. E aí vem outras questões, como, por exemplo, redução de custos, né? Vamos imaginar que implica um aumento do número de pessoas, de audiências virtuais, do ponto de vista dos custos para a entidade de administração. É relevante, é relevante. Lógico que eu, particularmente, no primeiro momento, diria para você, eu não defendo 100% da virtualização. Mas uma parte da virtualização, ela é, ao meu sentir, necessária. Por que necessária? Para a gente também dar oportunidades à prevalência de outros critérios, de outros valores. A grande questão para mim, e aí foi o que norteou a minha análise em tudo na perspectiva da justiça desportiva, o que norteia a minha análise, é se estão sendo atendidos os principais princípios que regem o direito desportivo. Essa é a grande questão. Se a resposta é positiva, eu acho que a gente pode caminhar, a gente pode dar passo. Seria, num primeiro momento, essa inquietude que me provocou a escrever esse texto. Entendi. E assim, sob uma análise em paralelo com o CBJD, Milton, você entende que esses princípios estão sendo atendidos? Porque hoje é uma realidade necessária diante da pandemia, mas como a gente já vem dizendo, e o seu texto também se preocupa em abordar, é sobre a continuidade desse novo modus operandi, digamos assim, pós-pandemia, né? Que a gente também não sabe quando vai ser, como vai ser, é tudo uma incógnita. Mas, e aí você entende que todos os princípios que norteiam o direito desportivo, principalmente o CBJD, eles são plenamente atendidos por essa nova dinâmica, digamos assim? Olha, antes até tem que dar um abração aí para o nosso querido Léo Máximo, essa figura espetacular. Outro aí, o homem das marcas, meu querido amigo Juan, sabe tudo, design gráfico nosso. Mas veja bem, Júlia, eu tenho para mim que, vamos lá, eu vou fazer essa análise contigo de duas formas, tá? Primeiro, princípios que regem do process of law. Né? Eu acho que o devido processo legal ele tem que ser respeitado. Não vejo com a resolução desrespeito, porém, acredito que o código deve contemplar a possibilidade, e eu acho que isso não deve ser feito nem por resolução, nem também deve ser feito por um regimento interno. Tá? Em abstrato, o código ele tem vários dispositivos que eu diria, de certa forma, até lacunosos e propositais para que este código admita a tecnologia como um dos critérios que possam reger o dinamismo e dar vazão ao princípio da celeridade. Pode observar, quando você fala dos atos de comunicação processuais, no âmbito do processo disciplinar, está lá um dispositivo que diz que outros meios tecnológicos podem ser empregados. Veja que ainda utilizam a expressão, acho que nem Júlia conheceu
o que é o facsímile, né? Nem Júlia conheceu. Um monte de gente que está aí Aí você me acompanhando. faz entregar a idade, Milton. Isso não está no nosso Pô, contrato, isso não está na nossa pois é. programação. Vamos lá. Não, você já é da época que o fax é só um programa do Windows, né? Quem dera, Milton, quem dera. Mas obrigada pelo É. elogio. Vou ficar mais feliz hoje. Pois é, então o que que acontece? A gente tem um código que dá margem para isso. E se você observar a evolução nossa na justiça desportiva, ela é constantemente fã da tecnologia. Todo o ato de intimação, as citações tinham que ser feitas por edital apregoado na porta do tribunal. Não existe mais isso, isso é tudo feito no site. Se valeu do Estatuto do Torcedor, que diz que as publicações das decisões da Justiça Esportiva deveriam ser feitas nos sites e passou a ter prevalência isso. Você não tem a previsão de e-mail como elemento de intimação. Mas Então, hoje já é utilizado, né? Independente amplamente. da... Amplamente. Aí você tem lá na parte na disposição sobre a secretaria, que é dever da secretaria fazer o quê? Registrar e autuar os processos. Isso fica registrado e autuado apenas para guarda no próprio secretaria do tribunal. Grande certificam, né, todos os atos formalmente. Presidente aqui de uma grande subseção nossa da Bahia, Daniel, um abraço, querido. Boa noite, Daniel. Eu vou aproveitar, então, essa pausa. Eu anotei várias pessoas para cumprimentar aqui e, enfim, não posso falhar. Carol Zulo, Caio Medawar, Ricardo Russo, José Francisco Mansur, Rafael Bozano, Léo Máximo e Beline Barros. Obrigada aí pela audiência. Um abração. Então, só retomando, então perceba que o código ele é, digamos assim, ele é poroso nesse sentido. Ele permite, e isso não significa violação. E por que a gente mantém isso na prática? Porque não viola do devido processo legal. Porque não viola a celeridade. Muito pelo contrário. Então, o grande ponto é achar esse equilíbrio. Então, quando você tem os princípios sendo atendidos, obviamente, aí a regra no processo desportivo não é a formalidade, mas sim a finalidade. Se a finalidade do processo ela é atendida, o conteúdo daquela decisão ele está preenchido e albergado pelos princípios, naturalmente não há que se dizer que é iníquo este ou aquele ato. A bem da verdade é que nós estamos diante de um processo que, ao contrário de outros, como processo penal, por exemplo, não se apega muito a formalismos. E o formalismo não é a essência da justiça desportiva, já que ela reclama a celeridade. Então, quando a gente tem a celeridade e você tem a ampla defesa devido ao processo legal atendidos, obviamente você está diante de uma possibilidade de realização das audiências virtuais. O que é que eu chamo a atenção, Júlia? Obviamente que processos mais complexos, processos que tenham produção de prova testemunhal, ou uma demasiada ou uma larga carga de prova documental ou cinematográfica, né, ou vídeos, eles até podem ser processados por meio tecnológico. Porém, distancia-se mais do que a gente tem por uma verdade processual comum. É a falta, a distância da proximidade com o julgador. Tá? Esse é um ponto que eu trago à baila. Agora, os processos habituais que se julgam, por exemplo, com base na súmula do jogo. Quantos processos a gente julga na justiça desportiva que eles não são complexos e poderiam ser realizados e julgados sem prejuízo a nenhum dos princípios que regem o código, numa sessão, obviamente, virtual? Quantos? Inúmeros processos. Haveria um ponto de vista de eficiência, de economia processual, um ganho absurdo. E eu chamo a atenção para um outro aspecto, já avançando, que é um outro aspecto também. A democratização maior da justiça desportiva. Inegavelmente, os STJDs estão situados geralmente no Rio, geralmente no Rio, poucas em outras capitais. O que é que acontece a partir daí? Você tem dificuldades de processo. E o grande lance, para mim, com a virtualização, é você permitir que outros advogados, que os clubes possam fazer suas defesas com seus advogados constituídos. Então, há também uma perspectiva nesse sentido, que eu acho que é algo que deve ser também observado. Seria essa
Essa é uma primeira fustigação que eu faria, Júlia, nesse aspecto. Excelente. E rica, né? Eu já estou preocupada aqui com o horário, porque já estou aqui tensa, que eu queria fazer vários comentários, mas também não quero deixar de te escutar. Mas, assim, pontuando rapidamente, porque você até trouxe essa discussão, realmente a justiça desportiva antidopagem, né? Ela já era híbrida e ela já teve o seu início, né? A sua composição, a formação e tudo mais, já virtualmente, já de um modo tecnológico, mas ela foi híbrida durante esse tempo até a chegada da pandemia, né? Então, assim, a gente tinha num mesmo julgamento, às vezes um auditor, raramente o procurador, mas muitas vezes um defensor dativo e tudo mais, por vídeo, enquanto parte estava presencial em Brasília, né, que é onde situada a sede, e, enfim. E ali a gente via que mesmo essa justiça desportiva, que já tem essa história mais recente e que já foi implementada com todo esse aspecto tecnológico mais avançado que as demais, a gente vê, por exemplo, acho que foi semana passada, semana retrasada, eu tive um caso no qual eu estava atuando que não seria eu, enfim, fui eu num dado momento, enfim, quase que em cima da sessão, e a gente acabou que eu queria ter colocado, né, reproduzido o depoimento pessoal do denunciado numa audiência prévia. Só que isso, assim, hoje, numa audiência totalmente virtual, isso ficou um pouco prejudicado. A minha sorte foi que todos tinham escutado e eu, enfim, supri de uma outra forma, consegui fazer umas abordagens, algumas perguntas sobre aquele depoimento, enfim, e aí não teve prejuízo algum. Mas você vê que mesmo nessas justiças mais recentes e mais com o virtual já plenamente operando, antes mesmo da pandemia, a gente vê que, de fato, o que você disse, né? Quando tem um caso um pouco mais complexo ou que uma prova tem um pouco mais de relevância, que ela, enfim, seja documental, seja de mídia e tudo mais, que às vezes aquela oratória, né, que eu acho que era até então basilar na justiça desportiva, que praticamente toda a instrução probatória ela se dava no plenário, a gente verifica aí essa diferença e essa adaptação que teve que ser assim repentina, né, para todos. Então tem de fato todo esse benefício de ampliar a abrangência, mas de fato é um desafio também para quem já atuava e já tinha ali aquela prática, aquele domínio, né, ali num certo aspecto e teve que se adaptar, enfim, repentinamente. Mas, assim, e diante de tudo isso que a gente está debatendo, você entende que isso tudo é transitório, né? Evidente que a pandemia a gente torce para ser transitório, né? Mas... até agora a gente nem sabe mais se é ou não é. Já estamos meio perdidos. A gente já está, né? Enfim, mas eu quero dizer, em relação à virtualização da justiça desportiva, você entende que é uma coisa transitória? Como é que você acha que vai ser o futuro dessa implementação que se deu às pressas? Como isso vai refletir no futuro, né? Quando a gente não sabe, mas enfim. Como é que você vislumbra isso, Milton? Essa é uma excelente pergunta, Júlia. Eu particularmente acho que a gente deve aproveitar o melhor que a gente tem do que nos apresenta a tecnologia, certo? Eu acho que a gente não pode abrir mão, minha proposição. O que eu acho que a gente pode preservar julgamentos pessoais, lógico, porque o fator julgar é algo humano. Nós não podemos também dizer que todo julgamento ele tem que ser virtualizado, que ele tem nesse transcurso do meu computador para o seu, a gente perde muito da humanidade. Essa é uma visão que eu tenho. Mas algumas coisas não podem ser também simplesmente por conta do costume, porque o que nós achamos que é o mais interessante é abrirmos mão, tá? Em prol de um funcionamento melhor
e em prol até de um alcance maior da justiça desportiva ou de qualquer âmbito, se a gente for olhar no judiciário, quem vai abrir mão hoje do processo eletrônico, né? Eu me recordo, só para fazer aqui um recorte, eu me recordo quando eu comecei a advocacia, você tinha que impetrar uns habeas corpus, às vezes no Tribunal de Justiça da Bahia, era uma maioria para o advogado de Salvador, porque o advogado do interior ele estava distante. Quando você tem a virtualização, você passa a ter os advogados de lá do interior impetrando, você passa a ter uma fluidez maior, você passa a ter mais contato, se amplia. Eu acho que é muito interessante, a gente não deve se fechar a isso. Agora, temos que criar regras, né, para poder disciplinar. Eu acredito que a virtualização não pode ser apenas algo transitório. Eu acho que você pode, por exemplo, olha, vamos fazer 2 sessões virtuais e uma presencial. Ou vamos estabelecer que os optantes, quem quer só o presencial, opte, quem quer só ou quer mesclar, seja possível. Eu acho que a gente tem que aproveitar de alguma forma, porque, como eu disse para você, existem processos que não necessariamente um julgamento presencial mudaria ou provocaria uma necessidade de reunir todas aquelas pessoas, né? A gente acaba, às vezes, a sessão, já toca outra coisa, né? Você já não tem um trânsito, não tem um deslocamento. O que eu repito é necessário refletir sobre o tema e entender quão válido é adotá-lo, não na integralidade, porque, perdão, a bateria que quase vai. Nós somos humanos e nós temos nós somos humanos e temos que congregar, né? Mas eu acho extremamente importante, Júlia. E quando a gente pensa no ponto de vista de difusão, e aí tem até um ponto que eu vou falar aqui com você, não sei, isso não está no texto, mas é uma parte 2 que eu já estou pensando, fruto das experiências de participação que eu tive e eu acho que merece a gente discutir. A discussão sobre o princípio da publicidade, né? Quando a gente dá publicidade, que muita gente questiona, eu diria que é publicidade versus espetacularização. Então, quando a gente permite o julgamento virtual, que ele, inclusive, pode ser transmitido, aí a minha discussão já é se efetivamente a gente atende a finalidade da proposição de fazer justiça. Que a transmissão, ela necessariamente não significa um princípio atender a ideia do princípio da publicidade, né? Mas a transmissão ela pode dar vazão a que, por exemplo, se deturpe, se edite o vídeo, como a gente costumeiramente vê em grupos de WhatsApp ou na rede mundial de computadores, quando alguém se sente satisfeito com a decisão de um ministro do Supremo, ele corta, né? ele edita, e isso macula para mim. E às vezes o julgador é pressionado e impressionado pela transmissão. Imagine você não tá, eu estava no STJD em 2013 no caso envolveu Fluminense, Flamengo e Portuguesa. Imagine você aquele julgamento transmitido pelo YouTube. Quantos milhões de acesso, quantas ponderações, fustigações da honra dos auditores. Assim, você pode dar a publicidade, que é o acesso à imprensa na sala, eu acho que não teria problema. O que você não pode permitir é que ele transmita algo que não pode transmitir habitualmente, que essas sessões elas não podem ser transmitidas. Essa é a verdade, né? A gente não quer criar o palco de justiça, não é palco de circo, não é o palco de espetacularização. Esse é o grande lance que eu acho que às vezes a gente perde a mão. Aliás, temos exemplos claros. Não, cara, foi transmitido, mas a transmissão ela é o cara narrando e digitando como acontece às vezes nos grandes julgamentos mundo afora. Mas não é a transmissão de imagens. Essa transmissão com as imagens eu não acho válida. Eu acho que é perigosa ao ideal nosso de se fazer justiça. Seria esse um aspecto que eu ponderaria e que seria um grande risco, né? Mas não abro mão, acho que do ponto de vista... o peso é celeridade, devido processo legal e democracia de acesso. A gente está dando acesso mesmo à justiça desportiva, acho que essa é uma grande chance que a gente tem hoje.
É, não, esse ponto que você trouxe, que como você bem disse, já dá um novo texto que eu aguardo ansiosamente, mas eu realmente, assim, eu pensando agora, refletindo sobre o que você falou, até o Caio comentou aqui que tinha comentarista, foi transmitido pelo Globoesporte.com e tal, e realmente, assim, evidente que não naquelas proporções, né? Mas recentemente, em algumas. Recentemente, não posso nem mais falar, porque na pandemia não teve nada recente presencial, mas. Enfim, numa das últimas sessões presenciais que eu participei, a gente teve um caso que envolvia o 243G, né? E envolvia uma questão, uma denúncia envolvia racismo, e enfim, e teve uma dessas coberturas simultâneas, sabe? Reproduzindo textualmente a as falas dos auditores, os votos, própria manifestação da Procuradoria que eu fiz, enfim, depois eu acabei lendo por curiosidade, porque, enfim, virou notícia e tal, e aí realmente isso que você falou, a gente, até então eu particularmente não tinha parado para pensar e refletir, e de fato, e traçando mais uma vez um paralelo com o antidopagem, lá que a gente tem um sigilo, né, assim, como princípio basilar, né, a garantia do sigilo ao processo, a gente já vê isso também, assim, no dia a dia, como é que se dá essa sessão virtual? Até mesmo o patrono, ele só é autorizado a entrar na sala no momento que vai dar início ao processo dele. Enfim, então não tem essa exposição tão grande, né, que tem hoje em dia, que está sendo adotada pelos tribunais, que tem a sua contribuição para o fomento do direito esportivo, né? Para a justiça esportiva, mas que também causa essa exposição. Realmente é uma discussão muito rica, né, Milton? Porque assim, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como tudo na vida, mas traz aí realmente assim, até que ponto a gente está preservando, garantindo a publicidade, né, que é expressa do código, mas ao mesmo tempo também preservando ali os integrantes da justiça esportiva, os integrantes os próprios denunciados, enfim, os envolvidos, né? Tem uma certa... Eu acho que em tempos de toda essa coisa de internet, fake news e tudo mais, a gente tem que ter um cuidado além, né, do normal com esse tipo de coisa. Foge, né, do objetivo que a gente quer. A gente fala 99% dos casos da justiça esportiva às vezes não trazem do grande público atração, né? O problema é, como diz até aquela música, o problema é 1%, né? 1% vagabundo. Esse é o problema, porque esse é que chama muito a atenção e ele acaba ganhando matérias, notícias, isso vai extrapolando. A grande questão, eu me lembro muito bem, Caio estava, eu me recordo vivamente desse episódio da Portuguesa, porque estávamos no fim do ano, todo mundo já desarmado, preparado, pensando no jantar ou no almoço, de confraternização e etc. Tal. E um belo dia, no grupo da Procuradoria, Paulo Schmidt mandou: olha, estamos com um problema aqui sério. Eu me recordo que eu até fui quem iniciei para ajudar os colegas, a redação das iniciais de Flamengo, mandei, e aí Caio e Ivanzinho assumiram, né? E isso aí é uma coisa que marcou muito. Né? Caio até manda aqui, eu só nem sabia que tinha esse recurso aqui, viu, Júlio? Então, eu tô até só... eu tenho que abrir um parênteses. Na última vez que eu fui falar desse recurso, ficou uma dúvida se, na verdade, não estava aparecendo para todo mundo, e aí eu não sabia, enfim, a minha limitação tecnológica. Eu fiquei... Hoje eu não falei sobre ele, mas de fato o Caio usou, eu acho ótimo, um recurso que é o ponto de interrogação ali embaixo, para quem quiser enviar pergunta, que a gente tenta acompanhar aqui nos comentários, mas de fato esse fica mais evidente, eu consigo botar público para todo mundo, fica bem legal, né? Eu quero até fazer uma ponderação sobre isso que ele fala.
Eu cito, salvo engano, essa questão do processo eletrônico, tá? Eu citei esse aspecto aí, em relação ao Tribunal do Paraná e ouvi dos colegas que militam lá que não, o sistema não está legal. Eu acho, Caio, que efetivamente merecíamos sim um processo eletrônico. Eu acho que o nosso processo ele digamos assim, eletronizado. O que eu quero dizer? A gente começa no arquivo, transforma em PDF, o processo ele roda todo em PDF, ele não tem um sistema, mas atende bem. A grande questão é que a gente pode ter em tribunais mais abastados e tribunais melhor preparados para isso, a gente vai ter êxito. Mas pense aí o que vai ser a conexão do Tribunal de Justiça Desportiva de um estado que não tem uma federação forte, que não tem um TJD forte. Como é que migra esse processo para o sistema do STJD? Eu acho que a gente tem que pensar também sistemicamente. Nós vivemos um sistema na justiça desportiva e a gente não pensa. Os tribunais, os superiores tribunais vão pensar de forma sistêmica, como vem pensando o STJD. Então, eu acho que a gente tem que fazer um sistema eletrônico para o STJD? Tem. Mas e a recepção dos recursos que vêm dos tribunais regionais? Né? Eu acho que isso é necessário. A gente tem que pensar de forma inclusiva e usar a tecnologia para alcançar essas pessoas e facilitar a plenitude dos princípios que a gente sustenta. Né? Eu acho que seria essa uma perspectiva que eu trago. Agora, eu não sou contra, se eu estou defendendo a tecnologia, acho que a gente tem que ter mesmo. E que seja um processo que fácil acesso, porque os colegas do Paraná, Júlia, reclamam. Se surgir algum colega aqui que estiver na live, eles reclamam firmemente contra o modelo que o Paraná adotou, que diz que não é eficiente. Mas eu acho que também eu não sei, assim, eu não escutei essa reclamação dos colegas do Paraná, e, enfim, até os convido para eventualmente comentarem aqui. Mas, assim, eu acho que toda a implementação de tornar os procedimentos eletrônicos, ela sofre isso. Eu, por exemplo, que atuo na justiça trabalhista, o PJE aqui no Rio, eu tive, enfim, noites em claro devido à implementação, entende? E até hoje a gente tem aí, eventualmente, né, problemas de tudo, de atualização, enfim, agora bem menos, mas no início era realmente desesperador para quem dependia daquele sistema. Então, eu acho que também faz parte dessa implementação, né? E aí até trago aqui a Raquel Lima, coordenadora geral do BDD. Ela também é procuradora na Justiça Antidopagem comigo, né? E ela fala que ela concorda com você naquele sentido de que depende do orçamento do sistema, né, para a implementação dele. E aí ela fala, ela comenta aqui que nem todos os tribunais conseguem custear um SEI. O SEI é justamente o sistema que a gente usa na Justiça Antidopagem, que vinculada ao Ministério da Cidadania, né? Enfim, ao poder público, então faz uso daquela plataforma, digamos assim, daquele aparato, né? Então, realmente, né? Uma coisa que não dá para cobrar de determinadas federações que não tem como, não tem como. Não tem nem a estrutura mínima necessária, né? Então, enfim, muito complicado. Eu acho que a gente deve efetivamente tentar, Júlia, resolver a questão. A gente não adianta estender o nosso braço onde ele não alcançar. Tá? Então, a gente tem que tentar resolver a questão. Como é que a gente resolve? Dando efetividade. Se a gente não pode ter o sistema virtual, a gente pode tentar tornar o uso da tecnologia mais racional para a gente. Né? A gente usa os PDFs, a gente dá... o importante é ter a segurança jurídica do que se decide, né? Dar segurança às partes em relação a isso. Isso que me parece o mais válido e interessante. Então, não é uma coisa que a gente vai resolver da noite para o dia, mas eu acredito que a gente tem condição tranquilamente de ter tecnologia e termos também
celeridade, termos também ampla defesa, termos devido processo legal. E lógico, eu vi que teve um colega ali que essa tela aqui que Caio, só podia ser Caio, botou, eu não passo as coisas, eu não consigo nem ver Ai, direito. peraí. Eu posso tirar. Eu tirei. Né? Porque alguém falou, um colega falou sobre a questão do presencial. Verdade, eu não me posto contra o presencial. Agora, eu acho que a gente também não pode se postar contra o virtual. Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio. Porque tá aí, isso vai ser tendência da nossa justiça, tendência global, não tem para onde correr. A estreia das perguntas e respostas. Caio também tá demais, já trouxe mais outra aí, né? Trouxe outra. E aí, Milton, ele agora fala que talvez seja o caso de fazer como sistema de transferências a CBF bancou. Enfim, o negócio é que a gente que atua ali é meio complicado, né? A gente teve até algumas intervenções, eu participei como procuradora designada para as comissões extraordinárias em decorrência das intervenções dos tribunais estaduais, e realmente, assim, alguns era questão de carência de estrutura mesmo, né? Estrutural, assim, Então, realmente, a gente vive num país de dimensão continental e que nem todos os estados têm aí meios de... No futebol, que chama a atenção, Júlia, isso é muito mais fácil. Mas nas minhas andanças por aí, quando eu contei, às vezes, contei um presidente de federação que existia o CBJD, o cara tomou um susto. Que legal, existe isso, que massa. Eu digo, existe desde 2003, isso era, sei lá, 2010. Então, assim, tu tem que contar que existem descompassos, né? Mas se o futebol puder fazer, excelente. Eu acho que o futebol, ele puxa muita coisa, né? Ele atrai. Como a gente está discutindo isso aqui, muito se deve ao start ter sido dado pelo STJD, embora, como a gente reconhece e reconheceu, a virtualização já existe em muitos tribunais, existe em muitos outros, e a tendência é que prossigam. Quanto menos dinheiro tiver, mais virtual será. Essa talvez seja uma lógica. O que eu estou discutindo é o código precisa tratar disso, porque falamos de devido processo legal. E em qualquer modalidade, uma decisão de um órgão judicante produz efeitos concretos. Podem não ser efeitos muito conhecidos da maioria, mas produzem efeitos e podem determinar, por exemplo, o fim de uma carreira, o fim de um clube. Então, a justiça desportiva ela não pode ser desamparada ou ser tratada com desgosto, de forma desarosa. Então, nesse particular, eu sustento que a gente deve buscar, sim, a construção de elementos, sustento que a gente deve buscar a harmonização desses critérios para podermos ter êxito. Assim, eu vou prestigiar aqui o comentário da doutora Solange. Querida Solange. Pois é. Ela fala aqui, passamos por casos na primeira instância de denunciados sem acompanhamento de advogados, que não tinham acesso à tecnologia. Hoje, com smartphones, talvez seja mais fácil o acesso, com certeza, né? Sim, assim, sim. A internet está bem mais acessível, em que pese a gente saiba que em alguns lugares ela ainda não é acessível, mas cada vez menor, né? Ô, Júlia, olha que bacana. Vamos fazer a seguinte reflexão. Tá todo mundo fazendo desde muito, audiência virtual, tá todo mundo fazendo, sabe que não vai mudar. A legislação a tendência é aumentar, certo? A gente vai então dizer que só porque a gente quer ter a reunião da justiça desportiva, todo mundo juntinho ali, a gente vai abrir mão? Eu acho que a gente tem que racionalizar. Eu repito, não é o caso de você incorporar 100%. Qualquer tribunal tem que ter o relacionamento, tem que marcar a sua audiência. Agora, é necessário que nós tenhamos a possibilidade de contemplar a tecnologia. Até, como bem disse Solange, algo até que eu tinha falado, a tecnologia, nesse caso, ela abre um espectro muito grande. Quantos colegas não conseguem, quantos clubes não são defendidos, quantas pessoas têm penas aplicadas porque não tem grana para constituir um advogado para ir a São Paulo, para ir ao Rio, para ir a outro lugar onde é sede da STJD. Então, se a gente pode fazer isso, por que eu não posso ter uma sessão mista? O advogado está em outro lugar, ele pode sustentar de onde ele estiver e os auditores estarem ali presentes. Como se faz hoje
já se faz hoje no Tribunal Regional da Primeira Região. No TRF1 eu tenho um juiz que está em Minas e eu tenho ali a turma ali julgando, certo? Sim. Eu tenho a turma julgando e eu tenho a turma julgando e tenho alguém fora. Então, poderia ter o advogado sustentando? Poderia. Como pode um auditor se fazer presente virtualmente? Enfim, são múltiplas as possibilidades que nós temos. O que a gente não pode, para mim, é perder o tempo e perder a oportunidade de dominar a tecnologia e não ser dominado por ela. Com certeza. Bem, Milton, tudo que é bom dura pouco, parafraseando aqui Léo Máximo. Então, a gente vai aí para as considerações finais. Eu vou desde já te agradecer, falar que eu já estou ansiosa aguardando o próximo texto. E vou cumprimentar também que acabou que no nosso debate eu acabei não cumprimentando o Wanderson Rocha, o Dr. Ronaldo Alves, Sim, a doutora Fernanda Bini, enfim. Então, e pedir ela para... riu, viu? Fernanda riu na hora que eu lembrei do final do ano de 2013, ela riu, viu? A Fê é um barato. Concordo com você, Solange, uma pena acabar. Mas o Milton, ele é parceiro, ele vai fazer... Ele produz muitos textos e me salva várias vezes, então já já ele faz outro aqui para a gente dar continuidade a esse debate ou um novo tema. Vamos sim. Enfim, eu vou pedir para você falar suas palavras finais, mas quero só, desde já, te agradecer, Milton, por toda essa parceria, pela contribuição para o IBDD. Lembrar sobre o projeto, né, para quem está nos assistindo, que trata-se de lives para debatermos o conteúdo dos artigos que são publicados semanalmente no site, né, do IBDD. E aí nos dá o prazer de ter esse contato um pouco mais próximo com os autores como você. Então, enfim, foi um prazer enorme. Eu espero realmente que, apesar de toda essa virtualização, a gente em breve, o mais breve possível, possa voltar a ter eventos, né? Seminários, palestras, workshops presenciais, porque a saudade de debater presencialmente com todos vocês é enorme. E, enfim, agora eu vou te deixar aí falar algumas palavras para a gente poder encerrar, porque realmente senão o próprio Instagram Vai encerra derrubar. pela gente. Não, eu vou ser breve aqui, só essa minha prefeita, uma figura futura prefeita, né? Enciclopédia de nada. É muito bacana a gente poder ter esse encontro. Projeto sensacional do IBDD. Esse texto eu fiz assim muito. É um texto que eu gosto muito, que mexe com princípios, com o processo. A gente fala, na verdade, de algo que não é só justiça desportiva, a gente fala da justiça como um todo, né? Da atuação do advogado e dos julgadores. Enfim, eu vou preparar, sim, já entendi o comando, Júlia. Eu vou preparar. Eu vou preparar essa versão 4.0 desse artigo. Marquito, um abraço a todos. Muito legal. Eu gosto muito de estar aqui nesse palco virtual conversando contigo e que a gente tenha mais oportunidade disso, viu? Beijo a todos aí. Certeza. E todos na torcida do meu Bahia hoje, que tem que ganhar de pelo menos 2-0 e um bora Bahia, viu? Entendi. Então tá. Então eu aguardo seu texto, Milton. Agradeço aqui o bate-papo e convido a todos a se filiarem para que a gente possa aí ter mais autores, mais textos, mais debates, fomentando o direito esportivo. E até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo. Beijão, até Tchau. mais. Tchau, tchau. Até, tchau.